seja bem-vindo! Hoje é terça-feira, dia 26 de julho de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Em Rio Grande, Saúde inicia vacinação contra a Covid-19 em crianças de 3 e 4 anos. Fiscalização de corte ilegal de árvores em área de proteção ambiental. Trechos da estrada do Banhado do Meio recebem cascalho e patrulhamento. Prefeitura de São José do Norte realizou a ordem de início das obras de reforma da ESF Bujuru. Oficializada a candidatura de Jair Bolsonaro. Benefícios sociais. Ações Eletrobras. E ainda, começa o pagamento de aposentadorias e pensões de julho. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Começa hoje a vacinação contra a Covid-19 para crianças de 4 anos de idade. Equipes da Secretaria da Saúde irão estar imunizando nos postos de saúde e nos 2 shoppings da cidade. Confira agora o cronograma da vacinação. Agora as crianças de 4 anos poderão receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Rio Grande. Amanhã é a vez de iniciar a vacinação nas crianças de 3 anos. Mesmo ainda sem receber todas as doses necessárias para essas faixas etárias, a Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde inicia hoje a imunização. As crianças de 3 e 4 anos poderão receber as vacinas nos postos de saúde. Confira agora o local e o horário de atendimento. Nos postos de saúde, das 8h30 da manhã às 11h30. No posto 4 Canalete, das 9 horas ao meio-dia e das 14 horas às 17 horas. Na sala extra do cassino, na Avenida Rio Grande, número 67, das 8h30 às 16 horas. A imunização contra a Covid-19 para crianças ocorrerá também nos 2 shoppings da cidade. Hoje no Partage Shopping, das 16 horas às 19 horas. A vacinação será para crianças dos 4 anos até os 11 anos com a primeira ou segunda dose. No Praça Shopping, na quarta-feira, das 16 horas às 19 horas. Poderão ser vacinadas crianças dos 3 anos aos 11 anos com a primeira ou segunda dose, conforme o caso. Para receber as doses, é obrigatória a apresentação do documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF, cartão SUS e a caderneta de vacinação das crianças. Não serão aplicadas vacinas sem a documentação das crianças. A Prefeitura de Dom Pedrito, através do Departamento de Meio Ambiente, realizou ontem uma fiscalização contra o corte ilegal de árvores no Parque das Acácias, área considerada de preservação ambiental. O Departamento de Meio Ambiente de Dom Pedrito realizou na última segunda-feira uma fiscalização no Parque das Acácias, área do município considerada Parque Ambiental e área de proteção permanente. Policiais do Comando Ambiental da Brigada Militar apoiaram a fiscalização. O diretor do Departamento de Meio Ambiente destacou que as denúncias avisavam que no local estavam acontecendo cortes ilegais de árvores. Percorrendo alguns trechos do parque, o grupo fiscalizador identificou alguns pontos onde haveria ocorrido cortes recentemente. Haviam árvores caídas e lenhas prontas para serem transportadas.
nenhum suspeito foi localizado. O corte de madeira em áreas de proteção permanente é crime. Caso os autores sejam identificados, existe pena prevista: detenção de 1 a 3 anos ou multa. E agora falando do município de Camaquã. Na última semana, as estradas da via do Banhado do Meio passaram por manutenções. Equipes da Secretaria da Infraestrutura realizaram um patrulhamento e cascalhamento visando melhorar o tráfego da região. Na última semana, a Secretaria de Infraestrutura de Camaquã atuou na manutenção de vias do Banhado do Meio. Equipes da Secretaria fizeram o trabalho de patrulhamento e cascalhamento da estrada. Os locais também receberam a compactação da via com rolo compressor. Cargas de material foram colocadas em alguns pontos críticos, para depois acontecer a compactação. A manutenção busca a melhoria do tráfego da região. A Secretaria da Infraestrutura seguirá com os trabalhos de manutenção nesta semana e em outras localidades da cidade. O Executivo Municipal de São José do Norte realizou ontem pela manhã o ato de assinatura das obras da Estratégia Saúde da Família de Bujuru. As reformas visam oferecer uma melhor estrutura para atender a população. Confira. A Prefeitura de São José do Norte, através do gabinete da Prefeita e da Secretaria Municipal da Saúde, transmitiu ontem pelas redes sociais o ato de assinatura da ordem de início das obras de reforma da Estratégia Saúde da Família de Bujuru. A reforma irá atender às normas que regulamentam a organização dos serviços de saúde e oferecer uma melhor estrutura para os atendimentos. Tarde com muitas nuvens e aparição tímida do sol. As temperaturas estarão altas em algumas localidades. Em Camaquã chegará a 27 graus nesta tarde. Já a umidade segue alta. Em Rio Grande, a umidade relativa do ar ficará em 96% no dia de hoje. Vamos então conferir a previsão de hoje para a sua cidade. A tarde em Rio Grande será de céu nublado. O sol aparece, mas ficará encoberto pelas nuvens. Na parte da noite, o clima seguirá igual, mas não há risco de chuva. O vento estará na casa dos 20 km por hora e a umidade se manterá alta, chegando a 96% durante a tarde. A temperatura fica entre 24 graus a máxima e 15 graus a mínima. Muitas nuvens durante a tarde em São José do Norte. O céu cinza se estenderá ao longo do dia. Na parte da noite, a nebulosidade se mantém, mas o risco de chuva se manterá zero. Os ventos ficarão na casa dos 20 km por hora e a umidade se manterá alta, chegando aos 96% nesta tarde. A temperatura fica entre 23 graus a máxima e 14 graus a mínima. Dom Pedrito terá uma tarde de céu com muitas nuvens e aparições do sol. Durante a noite, as nuvens devem diminuir e o clima se manterá estável sem risco de chuva. Ventos que não passarão dos 20 km por hora e a umidade que se manterá baixa durante toda a tarde, ficando nos 50%. A temperatura fica entre 26 graus a máxima e 16 graus a mínima. Em Camaquã, a tarde será de muitas nuvens e a presença do sol será encoberta por elas. À noite, o clima se manterá estável sem risco de chuva e o céu com muitas nuvens. Ventos que não passarão dos 12 km por hora e a umidade que estava alta deverá diminuir ao longo da tarde, ficando em 70%. A temperatura fica entre 27 graus a máxima e 15 graus a mínima. A tarde em Venâncio Aires será de temperatura alta e clima seco. O céu estará coberto por nuvens, dificultando a aparição do sol. Durante a noite, o clima se mantém firme sem riscos de chuva. O vento não passará dos 12 km por hora e a umidade ficará nos 50% durante a tarde. A
A temperatura fica entre 26 graus a máxima e 14 graus a mínima. Pelo menos 30% dos casos de câncer podem ser evitados com mudanças no estilo de vida, como ter uma alimentação saudável, manter o peso ideal e realizar atividades físicas. Algumas mudanças de hábitos podem ser cruciais para que nosso organismo não desenvolva pelo menos 12 tipos de câncer. Para a prevenção dessa doença tão devastadora, especialistas recomendam que a população mantenha o peso corporal dentro dos limites recomendados do Índice de Massa Corporal ao longo da vida. Uma das principais formas de avaliar se o peso corporal está proporcional à altura é a partir do cálculo do IMC. Para saber, basta dividir o peso pela altura e elevar ao quadrado. Os valores adequados para o resultado variam entre 18,5 e 24,9. Valorizar as refeições caseiras e consumir alimentos naturais também colaboram na prevenção. Nesse momento, a população brasileira vivencia um aumento do consumo de ultraprocessados, fator que preocupa o Ministério da Saúde, pois geralmente esses alimentos são compostos por formulações industriais como conservantes, estabilizantes, corantes e aromatizantes, além do alto teor de sódio. Também é recomendado evitar o consumo de carnes processadas como presunto, salsicha, linguiça, bacon, salame, mortadela e peito de peru defumado. Agora, realizar atividades físicas surge como um fator para a prevenção, pois aumenta a força muscular, melhora a qualidade do sono e do condicionamento físico, além de reduzir o colesterol e triglicérides, benefícios que deixam o organismo com menos probabilidade de desenvolver doenças causadas pelo envelhecimento de células. Em evento realizado no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro foi confirmado oficialmente como candidato à reeleição pelo PL. Desde cedo, apoiadores circulavam no entorno do ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, a maioria vestindo verde e amarelo. Significa torcer pelo futuro do país, né? Para que não vire uma futura Venezuela ou Cuba, entendeu? A gente tem esperança de que a esquerda não entre mais, nunca mais, esquerda nunca mais. De acordo com os organizadores, 12 mil pessoas acompanharam o discurso. Isso está cheio porque está tendo fila lá fora. Se você for lá fora ver agora, tem multidões fazendo um círculo em volta do Maracanãzinho, no Maracanã, querendo entrar. E vão entrar, não está vazio, está apenas começando. Em um palco lotado com a esposa Michele, o candidato a vice, General Braga Neto, e outros políticos, Bolsonaro usou o comício para convocar apoiadores para uma manifestação em setembro. Convoco todos vocês agora, para que todo mundo, no 7 de setembro, vá às ruas pela última vez. O governo federal antecipou o pagamento de algumas dos auxílios da PEC social. Os caminhoneiros, por exemplo, vão receber as parcelas de julho e agosto no valor de R$ 2.000. E a partir do dia 9 de agosto, as famílias inscritas no Auxílio Brasil também tiveram as parcelas antecipadas. Ontem, a Secretaria do Tesouro informou que em 2023 o valor deve voltar a sair de R$ 400. O valor adicional definido na proposta vai ser pago até dezembro de 2022. O secretário do Tesouro do Ministério da Economia disse que é desafiador manter o valor do auxílio em R$ 600 em 2023, porque as despesas não obrigatórias com os benefícios sociais do Orçamento Geral da União estão em torno de 120 a 130 bilhões ao ano. Nesta segunda-feira, Esteves Colnago avaliou as receitas e despesas do terceiro bimestre, que definiu o bloqueio de mais de 6 bilhões e 700 desses gastos nos Ministérios da Saúde e da Educação, devido a essas pastas terem maior orçamento. Este será o terceiro bloqueio no orçamento anunciado pelo governo neste ano. Em maio, o Ministério da Economia já havia informado a necessidade de cortar quase 10 bilhões do orçamento. No entanto, desse total, apenas 6 bilhões permaneceram efetivamente bloqueados. O Auxílio Brasil é destinado a famílias em situação de extrema pobreza que têm renda familiar mensal per capita de até R$ 105.
As famílias com renda de R$ 105 a R$ 210 também podem receber desde que tenham entre seus membros gestantes ou pessoas com menos de 21 anos. Quem investiu parte do dinheiro no fundo de garantia em ações da Eletrobras deve estar muito feliz. Em um ano, as ações da Eletrobras saltaram o dobro do retorno do FGTS. Menos de 2 meses após a oferta pública para privatizar a Eletrobras, as ações da maior companhia de engenharia elétrica da América Latina já dispararam mais de 6%. Valor equivalente ao dobro do rendimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço no período de um ano. O processo, que resultou na privatização da Eletrobras, movimentou cerca de 33 bilhões e 700 milhões e fixou em R$ 42 o preço de cada ação da empresa de energia. Os papéis da empresa fecharam a semana passada negociados a R$ 44,63, alta de 6,26% desde a privatização. Desde a oferta de ações realizada no dia 9 de junho, foram realizados 30 pregões na Bolsa Brasileira e as ações da empresa de energia só caíram em 10 sessões. Vale ressaltar que o valor dos recursos aplicados nas ações da Eletrobras ainda pode oscilar negativamente e que o período mínimo de manutenção da aplicação da grana do fundo é de um ano. No momento da oferta, era possível destinar até 50% do total presente no FGTS para a compra dos papéis. O INSS começou a pagar ontem a aposentadoria ou pensão relativa ao mês de julho para os beneficiários que receberam o correspondente a um salário mínimo, com o número do cartão do beneficiário com final 1. Os benefícios de um salário mínimo serão pagos nas próximas 2 semanas até 5 de agosto, conforme o número do cartão do beneficiário. Já os benefícios de quem recebe acima do piso nacional serão liberados entre os dias 1º e 5 de agosto. Mais de 36 milhões e 400 mil assegurados têm direito a algum benefício pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Além das aposentadorias e pensões, também os valores pagos a títulos de auxílio-doença ou auxílio-reclusão não podem ser inferiores ao do salário mínimo. Desse montante de pessoas com direitos a benefícios do INSS no país, mais de 60% recebem um salário mínimo. Para saber o dia correto do pagamento consultando a tabela do Instituto, o segurado precisa verificar o número do seu benefício, composto por um conjunto de 10 dígitos. O seu número é o penúltimo. Com essa informação em mãos, é preciso consultar a tabela, observando se o valor do benefício é de um salário mínimo ou superior. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta terça-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra o nosso jornal completo lá e todos os programas do Sala de Entrevistas. Obrigada pela companhia e uma boa tarde. Até amanhã.